A graça e a paz, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui de Romanos e hoje nós vamos falar do capítulo 10. Estamos aos poucos voltando aqui para o nosso estúdio. Você vai estar reparando aí, o cenário vai estar mudando, mas permanecemos na palavra, permanecemos aqui no estudo de Romanos. Eu gostaria de ler, como tem sido todos os dias, alguns versículos desse capítulo 10 que é muito rico. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo aqui começa nesse capítulo 10 aqui, falando sobre o desejo de que Israel seja salvo. E parece uma coisa estranha, e é isso que ele vai discorrer para que nós possamos entender como salvar Israel. Mas espera aí, Israel já não está salva? Seria o questionamento. Mas Paulo escreve aqui que Israel estava tentando salvar-se cumprindo a lei pela sua própria justiça, ou seja, os seus atos de justiça é que levava Israel a ser salvo. Quando ele fala Israel, ele está falando aqui o povo hebreu, não é a cidade em si, são o povo hebreu, aqueles que seguiam a lei de Moisés. E aí então, ele está falando aqui que ele tinha esse desejo, e ele fala que Israel tem zelo de Deus, ele não está dizendo que Israel não prezava pelas coisas de Deus. Não, Israel tem zelo pelas coisas de Deus, mas não o verdadeiro conhecimento, ou como ele escreve aqui, mas não segundo o conhecimento. Não é o zelo de Israel por Deus não é por meio de Cristo, é pelos seus atos de justiça, é por cumprir a lei, e não por crer em Jesus. Então, mesmo que haja, preste atenção, para a aplicação pessoal, mesmo que haja um zelo, mesmo que haja obra de Deus, fazendo aquilo que é de Deus, mas se não for feito com base na fé em Cristo Jesus, isso não traz salvação. Paulo estava dizendo exatamente sobre isso. Então, não, como nós sempre temos falado, não é só fazer coisas de Deus, é preciso fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é feita por meio de Cristo. Quando você, então, crê em Jesus e busca fazer a vontade de Deus, aí sim, como ele vai dizer aqui, versículo 9, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. E ele diz ainda mais, porque com o coração o homem crê para a justiça, está falando de fé mais uma vez, e com a boca faz confissão para a salvação. Verso 12, porque não há diferença entre judeu e grego. Agora ele está falando aquele que tem zelo pela lei de Moisés, que é o judeu, e o grego, que é o ímpio, aquele que não conhece a Deus, que é o pagão. Preste atenção, vamos continuar. Pois o mesmo Senhor de todos, tanto de judeu como de grego, é rico para com todos os que invocam. E ele continua, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o 14 diz, como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. E ele continua, ele diz assim no versículo 17, assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, só para concluir aqui, para que a gente possa montar esse raciocínio de forma bem fundamentada, o desejo de Paulo é que tanto o grego quanto o judeu seja salvo, mas para que ele seja salvo, ele precisa invocar o nome do Senhor, ele precisa crer no Senhor, precisa crer em Deus por meio da sua justiça, e a justiça de Deus é Cristo. E aí Paulo fala, mas como eles crerão se não há quem pregue? Então nós somos os chamados a levar as boas novas, as boas notícias, como ele descreveu aqui, as boas notícias de boas coisas. Somos nós que levamos. Você
certamente ouviu essas boas notícias e por isso você creu e por isso você é salvo. Então, que agora nós possamos ser esses embaixadores, esses homens e mulheres que levam essas boas notícias. Paulo está falando para os romanos aqui, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar, para que eles possam conhecer, para que eles possam invocar. E ele diz ainda mais, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza nesses dias você tem sido enriquecido no seu coração, a sua fé tem crescido, porque você tem ouvido a palavra de Deus. Que nós possamos ser esses embaixadores para poder proclamar essas boas notícias, para que as pessoas possam ouvir, independente se a pessoa é religiosa, independente se ela é pecadora, não importa, vamos anunciar. Paulo está falando isso, olha, não importa se é judeu, não importa se é grego, é isso que ele está querendo dizer, não importa se é religioso. O religioso ele tenta justificar por meio do que ele faz, cumprindo regras, mas aquele que crê em Jesus, ele sabe que ele é justo por causa da sua fé, e não por causa das regras. E o pecador está lá fora, ele está debaixo de culpa e condenação, porque ele acha que ele não merece. E nós somos os proclamadores das boas notícias para levar essas boas notícias do Evangelho, que é a salvação por meio da obra de Jesus Cristo. A salvação de Deus por meio da obra consumada de Jesus, que é a sua morte e ressurreição. Se confessar com a boca e crer no coração, você é salvo. Nós possamos levar essa mensagem, você é um agente. Amém? Deus abençoe a sua vida, um grande abraço.